Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Adam Smith, o economista e filósofo escocês, e também nós vamos falar um pouco a respeito da Revolução Industrial, que ocorre ali a partir da década de 70, 1770. Nós vamos falar um pouco a respeito da Revolução Industrial, de algumas invenções e tudo mais, justamente porque é nesse cenário que Smith ele faz as suas observações a respeito do capitalismo, as interações de classe, o funcionamento da moeda, a distribuição de riqueza e de renda, e etc, etc. Então, para a gente poder entender o contexto histórico e social, nós precisamos falar inevitavelmente da Revolução Industrial. Bom, Adam Smith nasceu numa cidade portuária chamada Kirkcaldy, na Escócia, em 1723. O pai dele era um fiscal da alfândega e acabou morrendo antes do seu nascimento. Uma coisa curiosa é que o Adam Smith ele viveu com a mãe dele até o final da vida dela, Dali 6 anos depois ele morreu. A mãe dele chamava Margaret Douglas Smith, morreu com 90 anos em 1784. E dali 6 anos, em 1790, Adam Smith morre também aos 67 anos. Bom, aos 14 anos, Smith ele estuda no Glasgow College, e mais tarde ele acabou estudando ciência moral, ciência política e também línguas em Oxford, Mais tarde ele se muda para Edimburgo, onde ele vai ministrar palestras sobre literatura e retórica. E logo depois, em 1751, ele se torna professor na Glasgow College, Em 1752 ele recebe a cadeira de filosofia moral da universidade e acaba ocupando o cargo por 12 anos. E ainda ocupando o seu cargo na faculdade, ele lança uma de suas grandes obras, a Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759, The Theory of Moral Sentiments. Logo depois, ele abandona a carreira de professor para virar tutor no enteado de uma figura política americana chamada Charles Townsend. Inclusive, foi uma figura de grande expressão dos Estados Unidos e que teve influência na Revolução Americana. Nos 2 anos que ele passa na França como tutor, ele acabou estabelecendo um laço de amizades ali com os fisiocratas, Entre eles ali o Quesnay e o Turgot. E logo depois ele acaba retornando à Escócia e acaba se aposentando com uma pensão anual de 300 libras, que advinha justamente da atividade de tutor, Essa pensão aí foi paga a ele pelo resto da vida. E obviamente essa aposentadoria de Smith não encerrava suas atividades, Tanto que em 1776 vem a sua grande obra, a sua masterpiece, aí, que é A Riqueza das Nações, The Wealth of Nations, inclusive sai no mesmo ano da Revolução Americana. Essa obra ela começou a ser escrita 10 anos antes na França, em 1766 ela começa a ser escrita e em 76 ele finaliza a obra e ela foi um grande sucesso logo de cara e trouxe muito prestígio para o Smith. Essa foi uma obra que realmente ela acabou fundando a economia como ciência. Logo após a publicação da Riqueza das Nações, Smith ele se muda para Londres, onde ele passa 2 anos lá, tendo contato com a classe intelectual da época, os grandes nomes e tudo mais. E logo depois ele é designado encarregado da alfândega na Escócia. Ele acaba se mudando com a mãe dele para Edimburgo. 2 pontos interessantes a respeito da vida de Smith é que boa parte daquilo que ele ganhou durante a vida dele, boa parte de sua renda, ele destinou à caridade e de forma secreta, sem ninguém saber disso. E ao final de sua vida, os manuscritos que não foram publicados foram destruídos, e a pedido dele e sem qualquer motivo. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também a respeito das influências do autor. Quais foram as influências que levaram ele às suas ideias e, consequentemente, às suas obras. Bom, a gente pode começar primeiramente falando a respeito do clima intelectual da época, que era o clima do iluminismo, aquela ideia do raciocínio sistemático, no qual as pessoas poderiam descobrir não apenas as leis da física, mas também as leis que supostamente regem o comportamento da sociedade. Os iluministas eles eram bem otimistas, eles acreditavam que com o pensamento humano poderia se produzir um progresso quase que ilimitado. Um grupo que tem grande influência no pensamento de Smith é justamente o dos fisiocratas, em especial o Quesnay e o Turgot, que foi com quem ele manteve laços de amizade no seu período na França. E o porquê dessa influência é justamente o fato de que Adam Smith acreditava que o sistema criado pelos fisiocratas era o mais próximo da verdade em relação à economia política. Além disso, os fisiocratas eram completamente contra as regulamentações, as restrições mercantilistas, e consequentemente também eram contra a intervenção maciça do governo na atividade econômica, o que
era muito próximo do que Smith acreditava, né? Um ponto interessante é que Smith ia dedicar a riqueza das nações ao Quesnay, né? Só que Quesnay morreu antes da publicação do livro e, portanto, isso não ocorreu. E outros dois indivíduos que tiveram grande influência também no pensamento do autor foram Francis Hutchinson, que era instrutor do Adam Smith na Glasgow College, e o outro era David Hume, né? Uma grande figura, né, do pensamento e que teve grande influência no autor também através de suas cartas e também de conversas pessoais que os dois tinham, né? Bom, A Riqueza das Nações, publicada por Smith em 1776, né, como eu disse previamente, é a sua grande obra. Foi a obra que mais trouxe prestígio para Adam Smith e também a obra que inaugura as ciências econômicas, né? Todos os economistas do século XIX e do século XX são influenciados por Adam Smith, né? E por essa obra em específico, né? E são economistas que não necessariamente seguem a mesma corrente de pensamento, né? Karl Marx, por exemplo, é inspirado por Adam Smith, Davi Ricardo também, e, enfim, diversos outros economistas, né? Só que para nós compreendamos, né, as percepções de Smith a respeito do sistema capitalista, né, nós precisamos compreender o cenário socioeconômico da época, né? E para isso nós temos que voltar à Revolução Industrial, que começa ali a partir de 1770. Bom, o modo de produção capitalista, né, ele surge obviamente da queda do feudalismo, né? Ele passa também pelo período transitório ali do mercantilismo ou também bulionismo, como é conhecido o período. E ele acaba revelando as suas características principais na Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela surge, como eu disse previamente, nas 3 últimas décadas do século XVIII, né? Ela surge a partir ali de 1770 na Inglaterra e também na Escócia, e a partir do início do século XIX, ela se difunde para o resto da Europa Ocidental. Em 1770, na realidade, há o estopim de uma atividade econômica que já estava ocorrendo previamente, né? Obviamente. Entre 1700, né, entre o início do século XVIII e o ano de 1770, o que começa a acontecer no cenário internacional da época era uma demanda muito grande dos produtos manufaturados ingleses. O crescimento do mercado externo para os produtores ingleses era muito maior do que o crescimento do mercado interno. Para vocês terem ideia, num período de 50 anos, indo de 1700 até 1750, bem próximo da Revolução Industrial, a produção das indústrias internas aumentam na ordem de 7%, ao passo que a produção das indústrias voltadas à exportação tem um aumento na ordem de 76%. Né? E no período subsequente de 20 anos, ali entre 750 e o início da Revolução Industrial, esse aumento é da ordem de 7% e de 80%, respectivamente. Né? Então há uma diferença muito grande aí e há uma demanda externa gigantesca para os produtos manufaturados ingleses. E foi justamente essa demanda externa pulsante, né, em rápido crescimento pelos produtos industrializados ingleses, que acabou desencadeando a Revolução Industrial em 1770. E não há como negar que a primeira Revolução Industrial foi um evento que gerou uma transformação fundamental na história da vida humana. Bom, então vamos falar um pouquinho da Inglaterra ali do século XVIII, né? A Inglaterra nessa época já era uma economia de mercado bem desenvolvida, né? E a busca pelos lucros aliada a essa demanda externa, né, estava fazendo com que houvesse uma explosão de inovações tecnológicas, né? Justamente para poder atender a crescente demanda, né, que estava ocorrendo na época. E obviamente a indústria têxtil foi de suma importância para a Revolução Industrial, e essas inovações que ocorriam na época foram justamente as inovações que acabaram resultando na Revolução, né, que possibilitaram o aumento expressivo da produção para poder atender a esses mercados externos. No início do século XVIII, né, em 1700, os lanifícios ingleses conseguiram convencer o governo a proibir a importação de chitas da Índia, né, justamente em busca de proteger ali o mercado interno inglês, né? E a demanda externa acabou estimulando, né, a mecanização da indústria, justamente para você poder atender com mais eficiência todos esses mercados, né? E nesse momento começam a surgir as invenções, né? Em 1730, olha só, 50 anos antes da Revolução Industrial, surge a chamada lançadeira móvel, né? Ela permite com que o processo de tecelagem seja feito muito mais rápido. E em 1769, né, 39 anos depois, é lançada a fiadeira móvel, né? A fiadeira móvel ela permitia com que uma só pessoa conseguisse torcer vários fios, né, ao mesmo tempo. E em 775, alguns anos depois,
é lançado o filatório contínuo, né, que aperfeiçoa o processo de fiação por meio de rolos que trabalhavam a diferentes velocidades, né? E no final da década de 70, né, já iniciada a Revolução Industrial, é lançada a fiadeira automática, né? Ela combinava as tecnologias das duas últimas invenções que eu citei, só que, além disso, também permitia o aproveitamento da energia, né, a vapor. Essas invenções que eu citei, elas eram mais econômicas em fábricas que se localizavam próximas a uma fonte de energia hidráulica, né? E mais tarde, obviamente, passou a ser utilizada a energia a vapor. Na época, houve um grande empreendedor chamado Richard Arkwright, né? Esse indivíduo ele conseguiu levantar capital suficiente para abrir diversas fábricas que empregavam de entre 150, né, até 600 pessoas, né? Isso ali no século XVIII, né? E obviamente outros indivíduos também seguiram da mesma forma, fazendo com que a indústria têxtil da Inglaterra se transformasse de pequenas oficinas domésticas, né, em uma grande indústria fabril. Nós temos também, obviamente, no século XVIII, a indústria metalúrgica, né? E essa indústria ela tem grande contribuição justamente porque é com ela, né, que o uso das máquinas de ferro, né, ele se populariza mais tarde. No início do século XVIII, a indústria metalúrgica era uma indústria incipiente, né? Era uma indústria que não havia evoluído nada, justamente porque ainda era utilizado o carvão vegetal, né, para a fundição. Só que essa era uma tecnologia que era utilizada desde a pré-história, né? As florestas ao entorno das minas de ferro já haviam sido completamente devastadas. E a Inglaterra se viu obrigada a importar ferro gusa, né, de suas colônias, né, na Suécia, na Alemanha e na Espanha. Um indivíduo que tem grande contribuição para a indústria metalúrgica é um indivíduo chamado Abraham Darby, né? Em 1709 ele cria um processo, né, para a produção de coque de carvão para ser usado na fundição. Havia uma abundância muito grande de carvão ao entorno das minas de ferro, né? E no final do século XVIII, devido às grandes encomendas militares, né, as indústrias de armamentos e munições passaram a utilizar o coque de carvão no processo de fundição, né? A indústria metalúrgica passou a usar o coque de carvão de forma mais extensa. E com o avanço da indústria metalúrgica, surgem diversas inovações, né? Uma série de inovações, dentre elas as laminadoras, o alto forno, o martelo a vapor e outros tornos de trabalhar metais. E com o avanço da indústria, há uma expansão muito grande das indústrias metalúrgicas e também da mineração de carvão, né? E uma consequência disso foi justamente a popularização do uso das máquinas de ferro, né, que passaram a ser largamente utilizadas em diversos ramos da indústria. E é claro que durante a Revolução Industrial, né, no ápice do sistema econômico capitalista, a busca pelo lucro e pelos baixos custos de produção estava levando a uma série de invenções, né? Uma série de inovações tecnológicas. Para vocês terem ideia, em um período de 100 anos, né, entre 1660, ainda século XVII, e 1760, né, 10 anos antes da Revolução Industrial, o número de patentes concedidas por década variava de um mínimo de 22 patentes só até 92 patentes, né? Entre o ano de 1700 e 1709, apenas 22 patentes foram concedidas, né? Já na década de 750, né, entre o ano de 750 e 759, foram concedidas o máximo aí de 92 patentes, né? Já bem mais próximo ali da Revolução Industrial. Só que após 1760, né, e nos 30 anos que se seguem em direção à Revolução Industrial, há um aumento exponencial no número de patentes concedidas, né? Para vocês terem ideia, na década de 60 foi concedidas 205 patentes, na década de 70 foram concedidas 294 e na década de 80 foram concedidas 477 patentes, né, de novas invenções. E obviamente a mais importante de todas as invenções, né, foi justamente o motor a vapor. O motor a vapor, na realidade, ele surge no início do século XVIII, né? Só que devido a dificuldades mecânicas, o seu uso se tornou muito limitado, né, sendo utilizado apenas no bombeamento de água das minas. Só que em 1769, né, um indivíduo chamado James Watt cria um motor a vapor com especificações muito exatas, né? E juntamente com Boulton, que era um fabricante de Birmingham, que acaba fornecendo os recursos, né, para poder viabilizar a produção, eles acabam colocando, né, o motor a vapor em produção de larga escala, né? E isso faz com que, obviamente, a tecnologia passe
a ser largamente difundida, né? E ao final do mesmo século, né, ao final do século XVIII, o motor a vapor já estava substituindo a água, né, a fonte hidráulica, como fonte de energia para as indústrias. E, obviamente, a energia a vapor levou a profundas mudanças econômicas e sociais. O motor a vapor foi o responsável, né, foi o que permitiu o enorme e rápido desenvolvimento da indústria em larga escala. Uma grande vantagem do motor a vapor é que agora não se dependeria mais da localização das indústrias próximas de fontes de energia hidráulica, né? Ou seja, próximas de alguma fonte de água. Ou seja, não havia mais dependência da localização geográfica nem dos recursos locais disponíveis. Justamente porque o motor a vapor dependia apenas do carvão a um preço razoável, né? E como a Inglaterra era abundante em carvão, no final do século XVIII o motor a vapor estava sendo amplamente utilizado nas mais diversas indústrias, né? E algo que contribuía para a tecnologia era o fato de que a rede hidroviária estava sendo usada na logística de carvão, né? O que fazia com que os custos fossem mais baixos. E dessa forma, todo o território inglês se torna um território fértil para a industrialização, né? Mais do que qualquer outra nação. Como não havia mais a necessidade da localização das indústrias próximas de alguma fonte hidráulica, né, de alguma corrente de água e tudo mais, as indústrias elas poderiam se localizar melhor, né? Elas poderiam se localizar mais próximas dos seus fornecedores e dos seus clientes, né, do seu mercado consumidor. E obviamente o acesso às matérias-primas, à força de trabalho e ao mercado consumidor ao qual os produtos se destinavam fica muito mais fácil, né? A logística ela fica realmente muito mais fácil, né? E muito mais dinâmica também. E o que acaba ocorrendo, né, é que as indústrias elas acabam se aproximando umas das outras, formando um grande polo industrial que acaba dando origem às grandes cidades industriais da Inglaterra. Para vocês terem ideia em relação ao crescimento dessas cidades industriais, né, eu trouxe o exemplo de Manchester aqui. Em 1760, né, a população de Manchester era de 17 mil habitantes apenas, né? 70 anos depois, em 1831, essa população era de 237 mil habitantes. E 20 anos mais tarde, em 1851, essa população já era de 400 mil habitantes. A produção manufatureira ela foi quase que duplicada na segunda metade do século XVIII. E ela acaba crescendo a um ritmo ainda maior durante o século XIX. Em 1801, né, quase 30% da mão de obra inglesa estava na indústria e na mineração. Né? 30 anos mais tarde, em 1831, esse percentual era mais de 40%. E dessa forma, através da Revolução Industrial, da industrialização, a Inglaterra se torna a maior potência econômica e política do século XIX. Dessa forma, é nesse cenário socioeconômico que Adam Smith publica A Riqueza das Nações, né, durante a Revolução Industrial, no auge do sistema econômico capitalista, né, no qual já se apresentam as características e aspectos que viriam dominar o século XIX. Né? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Dê uma olhada em nosso conteúdo, né? Nós temos bastante conteúdo aqui no canal já. Até a próxima. Tchau!